Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para sua vida. Eu não abandonei o canal, é porque eu estou tentando aqui equilibrar todos os pratos aqui na minha vida. Mas eu coloquei no meu coração de trazer vídeos mais pontuais aqui para o canal, já que eu não estou conseguindo me dedicar 100% ao canal, trazendo vídeo toda semana, como eu fazia até então. Dessa forma eu consigo conciliar tudo ao mesmo tempo. E tem uma palavra que está queimando no meu coração para compartilhar com vocês, que eu estava meditando nesses dias, que são 3 lições da vida de Jacó que nos ensina muito. Eu não vou pontuar cada versículo que eu for falando aqui, do que eu for falando aqui, para que não leve muito tempo o vídeo, para que ele não se estenda, não fique muito longo. Mas se você quiser meditar e ler por si só essa palavra de Jacó, toda a trajetória, a jornada dele é retratada em Gênesis, do capítulo 25 ao 33, mais ou menos. Então, se você quiser meditar, depois você leia, medite com calma. A primeira coisa que eu quero pontuar, eu coloquei aqui as 3 lições para que eu possa me lembrar. É improvável, mas escolhido. Falho, mas filho de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que muitos de nós, às vezes por sermos muito autocríticos, a gente coloca expectativas irreais a respeito de nós mesmos que nem Deus tem a respeito de nós. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos faz promessas como filhos dele, ele sabe que nós somos falhos, humanos, ele tem total consciência disso e mesmo assim ele nos escolheu. Então, muitas das vezes a gente acha que assim, não, se eu errei, se eu falhei, Deus ele abortou todos os planos dele para minha vida, as promessas que ele fez. Não. Se você caiu, se erga novamente e recomece, mas não desista, porque Deus não desiste de nós. Ele não aborta os planos dele na nossa vida por causa de algum erro humano. Quando Deus me escolheu e escolheu você, ele levou em consideração os nossos erros humanos. E ele está do nosso lado, nos ajudando a nos reerguer, a recomeçar, a fazer diferente dali em diante. Mas não desista. Leve em consideração que você é humano, que você vai falhar às vezes até tentando acertar. Mas isso não aborta os planos de Deus para sua vida. Então você é alguém que tem falhas, mas que não deixa de ser escolhido por Deus, não deixa de ser um filho de Deus. E não há nada do que você faça que vai fazer com que Deus desista de você simplesmente por conta das suas falhas ou de erros que você cometeu lá atrás, que Jesus já até virou a página. Quando nós olhamos para a história de Jacó, por exemplo, a gente percebe isso. Ele era alguém escolhido por Deus, mas que isso não impediu ele, né, de errar, de falhar. Ele cometeu um grande erro, né, agiu de forma precipitada, deu o seu jeitinho, e mesmo assim Deus não desistiu dele. É como se Deus olhasse e falasse: errou, então se ergue, se levanta e vamos fazer diferente daqui em diante. E a mesma coisa que Deus quer que a gente entenda e faça juntos dele. O segundo ponto, a segunda coisa, é uma paternidade perfeita revelada durante a jornada. Nós vemos ao longo de toda a história, de toda a trajetória de Jacó, Deus revelando essa paternidade perfeita, né? Como? Nós vemos em todas as facetas do amor e da paternidade de Deus, ele se revelando como o pai na história de Jacó, assim como ele faz na nossa. Uma das formas, por exemplo, é que quando Jacó erra, né, baseado em algo que o próprio Deus colocou no coração dele, mas ele é precipitado, ele engana, ele age de uma forma errada que ele achou que era a forma certa, que era o jeitinho dele, né? Deus não desiste dele. Deus não aborta os planos que ele tinha sobre a vida dele. O que Deus faz? Deus dá mais uma chance para ele de recomeçar, de fazer diferente dali em diante. Deus segura na mão dele e fala: não, Jacó, você errou, você falhou, mas eu tô junto de você. Porque Deus revela como nosso pai. Dessa forma, ele não desiste da gente, ele permanece do nosso lado quando todo mundo se vai. Ele tá ali e fala: filho, tudo bem, eu entendo que você é falho, que você é humano, mas eu sou seu pai, e um pai não desiste do seu filho. E ele tem essa paternidade perfeita sendo revelada na nossa história, em cada detalhe da nossa vida, em cada situação que a gente enfrenta. E na história de Jacó não foi diferente. Então, quando ele enganou o seu irmão e ele precisou fugir, né, para que ele não morresse naquele instante, para preservar a sua vida, o Senhor, como Pai maravilhoso que é, ele revela sua paternidade, não abandonando Jacó, não desistindo de Jacó, mas ajudando ele a recomeçar naquela nova etapa da vida dele, que ele precisava enfrentar, que não seria fácil, mas que o Senhor passaria com ele. E é interessante porque daí depois Deus revela essa paternidade, de que forma? Não isentando Jacó das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, das provações e principalmente não isenta Jacó da colheita ruim que ele precisava fazer. Por quê?
Porque Deus ele não desistiu dele, permaneceu do lado dele, como ele faz com a gente. Mas a lei da semeadura, ela existe e o Senhor ele não nos isenta disso. Por quê? Porque o Senhor, como Pai perfeito que é, ele é comprometido com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento. Ele é totalmente comprometido com isso. E ele sabe que se ele nos isentar da nossa colheita, né, de a gente colher os frutos das nossas próprias escolhas, escolhas ruins, erradas que nós fazemos, a gente não vai amadurecer. Então, o que que ele faz? Ele fala: olha, filho, eu não vou te isentar da colheita ruim, mas eu vou permanecer do seu lado, eu não vou desistir de você, vou te dar forças para você aguentar firme até o final essa colheita ruim. E enquanto a gente vai tendo essa colheita ruim de frutos e escolhas erradas que nós fizemos lá atrás, o Senhor permanece do nosso lado fazendo o quê? Como o Pai perfeito, Ele vai nos instruindo, nos animando, sabe, com palavras de ânimos de filho. Vamos fazendo, enquanto você está colhendo essas sementes ruins que você plantou, vamos plantando novas sementes assim, assim, assado, e ele vai nos instruindo, ele vai nos direcionando, ele vai nos ajudando a semear coisas boas para que no outro ciclo que vai se iniciar na nossa vida lá na frente, onde a gente vai ter terminado essa colheita ruim, a gente tenha plantado coisas boas e ali a gente recomece ao lado dele, agora finalmente vivendo o que ele tem para nossa vida. Então é dessa forma que a gente vê Deus revelando na história de Jacó, nessa paternidade perfeita. E é tão interessante, por quê? Porque no início da história de Jacó, quando é relatada na Bíblia que ele engana, né, o seu pai, o seu irmão, é interessante porque ele dá o jeitinho dele, por quê? Porque na verdade ele não confiava na paternidade de Deus. Quando nós não confiamos na paternidade de Deus por completo, a gente faz isso, a gente dá o nosso famoso jeitinho, a gente pensa assim, não, Deus me fez uma promessa, Deus colocou algo no meu coração, mas eu não tô vendo nada acontecendo, então eu acho que Deus esqueceu de mim, então eu vou dar o meu jeitinho, vou fazer as coisas do meu jeito. E foi isso que Jacó fez, tudo porque ele não confiava na paternidade de Deus. Mas Deus foi se revelando a ele como pai perfeito ao longo de toda a sua caminhada, nesses anos que ele ficou na terra de Labão, que Jacó compreendeu que Deus era o seu pai. E ele aprendeu, sabe, na prática, em todas as experiências que ele foi vivenciando com o Senhor, que Deus era esse pai perfeito dele. E é tão interessante porque enquanto a história inicia com ele errando e falhando, enganando porque não confiava nessa paternidade do Senhor, depois, quando ele termina de colher todos os frutos ruins, que ele enganou e foi enganado, e ele entende que é o momento de voltar e se reconciliar com seu irmão, tentar consertar as coisas na medida do possível, para recomeçar um novo ciclo na sua vida, ele, no meio do caminho, o que que ele faz? Ele fica a noite inteira lutando com o Senhor para alcançar a bênção que ele tanto almejava, que era o quê? Que era a sua identidade, filho de Deus, porque ele era Jacó, a sua identidade terrena dos seus pais, mas ele entendeu que ele era filho de Deus de tal forma que ele falou, não, eu quero essa identidade de filho de Deus, com o nome de Israel, né, que foi a identidade que o Senhor deu para ele, porque ele pensou, não, eu vou viver um novo ciclo na minha vida agora, já colhi tudo de ruim que eu plantei, e enquanto eu fui plantando coisas boas, agora eu vou colher as coisas boas, agora eu vou recomeçar como filho de Deus, porque ele entendeu isso, né? Então a gente vê que é uma construção que vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? Conforme o Senhor vai se revelando a nós, a gente vai compreendendo isso. E é interessante porque às vezes a gente não percebe. E uma coisa que eu queria compartilhar muito com vocês sobre essa palavra é por isso, porque conforme eu fui meditando nessa palavra, começou a passar assim uma retrospectiva na minha cabeça. E eu comecei a identificar e perceber como que Deus se revela como Pai ao longo da nossa história. E muitas das vezes a gente não percebe, porque a gente está cego pela dor do nosso coração e a dor nos cega e a gente não consegue enxergar, né, que ele está se revelando como um pai perfeito ao longo de toda a nossa história, não nos isentando de dor, de sofrimento, de luta, de provação, da colheita ruim, mas permanecendo do nosso lado em todos os instantes. Por mais que parecia que ele tinha nos abandonado, ele não nos abandonou, e a maior evidência é que se ele tivesse nos abandonado, a gente não estava aqui para contar a história, né? Então a gente tem um milagre, tá aqui hoje para compartilhar a história da gente, é um sinal que ele sempre esteve conosco, né? Fazendo com que tudo contribuísse para o nosso bem de alguma forma, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então, se você olhar para a sua história, independente do que você tenha passado, você vai perceber que Deus, assim como Jacó, foi se revelando a você na sua história, ao longo da sua história, como seu pai perfeito. E a terceira coisa, e não menos importante, é que é necessário determinação e intencionalidade para viver os planos de Deus para a nossa vida.
Porque quando eu olho para a história de Jacó, eu vejo alguém determinado e intencional. Por quê? Ele entendia que Deus colocou algo dentro do coração dele, que havia promessas de Deus sobre a vida dele, né? Então, e tudo o que ele fazia era com determinação e intencionalidade. Ele entendia, não, Deus tem coisas grandes para minha vida. Deus me escolheu, Deus me fez promessas, Deus quer fazer coisas através de mim. E a partir das pessoas que viram através de mim, dos meus filhos, dos meus netos, gerações, né, que viram a partir de mim. E ele tinha isso como foco, como determinação na vida dele. Ele não abria mão de tudo que o Senhor tinha reservado para a vida dele. Tanto é que quando ele volta, né, para a terra dos seus pais, que ele vai se reconciliar com seu irmão e ele entende que é um novo ciclo na vida dele, onde ele vai começar finalmente a ver os planos do Senhor para a vida dele, as promessas, ele não abre mão de buscar em Deus essa identidade, acessar essa identidade de filho de Deus, porque ele tinha o entendimento de que ele não acessaria por completo tudo que o Senhor tinha para a vida dele, sem a identidade dele de filho de Deus. Então ele falou, eu vou buscar essa identidade para essa nova fase, esse novo ciclo que eu vou iniciar na minha vida. Ele não abriu mão disso. Então que nós possamos ter essa fé que nos faz ser determinados e intencionais em tudo. E por que ele era tão intencional? De que forma? Por exemplo, ele era intencional no aspecto assim, ó, eu fiz errado e agora eu vou precisar fugir para preservar minha vida. Então eu vou fugir para preservar minha vida. Era desconfortável? Claro que era, ele estava fugindo para não morrer, mas ele fez o que era necessário naquele momento, o compreender as estações, o tempo de cada coisa. Agora é tempo de afastar-se de abraçar, então eu vou precisar fazer isso, por mais que seja doloroso viver longe da minha família, numa terra estranha, né? Enfim, mas ele entendeu que era um tempo para isso, era necessário fazer isso. E aí depois, quando ele precisa voltar, né, e se reconciliar com seu irmão, se humilhar, pedir perdão, não, eu tenho que me humilhar e pedir perdão, eu vou me humilhar e vou pedir perdão. Tudo que é necessário eu fazer, né, nesse processo, eu preciso me submeter a tal processo de Deus na minha vida, então eu vou me submeter, eu preciso me submeter ao processo de transformação, ao processo de cura, não importa o que eu precisar fazer, o que eu precisar me submeter, o tanto que eu precisar obedecer ao Senhor, as direções que o Senhor me der, eu vou fazer com intencionalidade, porque o meu coração almeja viver na sua plenitude, o que o meu Pai reservou para minha vida. E que nós possamos ter essa determinação, essa fé, essa intencionalidade de não querer viver aquém do que Deus tem para nós. Deus, ele tem planos maravilhosos para minha e para a sua vida. Jeremias 29:11 diz isso, né? Eu é que sei que planos eu tenho a respeito de vós, né? Planos de paz, de vos dar um futuro maravilhoso. E não de mal, né? De fazê-los prosperar. Então, que nós possamos compreender isso e entender assim, Deus, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso me submeter aos processos, o que eu preciso fazer e ser intencional para que a gente possa viver a plenitude do que o Senhor tem para a nossa vida. Não aceite viver aquém do que Deus tem para a sua vida. E quem decide que não vai viver aquém, mas vai viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida, faz o que for necessário, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais doído que seja. Se submete aos processos, obedece ao Senhor, se humilha, pede perdão, faz o que for necessário para viver tudo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado muito a sua vida, assim como abençoou e edificou muito a minha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.